quero me apresentar. Meu nome é Rudy Roman, sou médico de família e comunidade, consultor do Telesaúde RS. Estou aqui hoje com vocês para conversar um pouquinho sobre o tratamento da asma no paciente fora de crise, tá? Esse nosso encontro faz parte da Operação Inverno, uma iniciativa do Telesaúde para qualificar a assistência prestada pelas equipes de saúde da família, equipes de unidades básicas de saúde, no manejo das doenças mais prevalentes no Rio Grande do Sul na época do inverno. Aqui os tópicos que serão abordados. Em relação à asma, eu gostaria de recordar a vocês que é um dos principais motivos de consulta na atenção primária em saúde, seja na saúde da família ou nas unidades básicas de saúde. É uma das principais causas de internação no Rio Grande do Sul, internação hospitalar na rede pública. E um manejo adequado da asma na atenção primária à saúde acaba refletindo num número menor de internações. É o que a gente chama de uma condição sensível à atenção primária à saúde. Quando a gente maneja adequadamente esse problema, reflete num uso menor da capacidade hospitalar. Então, antes de entrar basicamente no tratamento, só gostaria de lembrar alguns aspectos importantes sobre a asma, né? Algumas características dela, que é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas inferiores. Ela é desencadeada. De que maneira que isso acontece? É uma reação exagerada das vias aéreas a estímulos que, em princípio, não são nocivos, mas existe essa reação exagerada e elas acabam produzindo essa inflamação. Ela é uma doença caracterizada por uma obstrução ao fluxo de ar expiratório que é variável ao longo do tempo e de acordo com o uso de medicações ou às vezes até alívio espontâneo, né? Então ali a reversão desse fluxo, dessa obstrução, ela pode ser revertida através de medicamentos ou até espontaneamente e está relacionada com fatores genéticos e fatores ambientais. Quais são os objetivos do tratamento da asma? Os objetivos são basicamente esses três primeiros, né? Controle dos sintomas, lembrando dos sintomas, tosse, sintomas principalmente noturnos, né? Prevalência dos sintomas mais na parte da noite. Mas é a tosse, o chiado, a falta de ar e a limitação para atividades físicas, né? Então, controle dos sintomas, redução do risco futuro de crises, de prejuízo da função pulmonar, né, e evitar dano à via aérea, porque uma asma mal controlada ou sem um tratamento adequado, ela pode evoluir para uma obstrução do fluxo de ar que se torna irreversível, né? A doença se caracteriza por uma obstrução variável, mas se não bem tratada, se não manejada adequadamente, a obstrução pode ser irreversível. E é claro que é objetivo ainda alcançar essas metas, mas produzindo o mínimo de efeitos colaterais ao paciente. O tratamento, então, ele envolve alguns aspectos, não é só o uso da medicação, né? Os medicamentos que são utilizados são medicamentos utilizados como medicamentos de alívio, né, para controle dos sintomas, e os medicamentos de controle da doença, também chamada de tratamento de manutenção, tratamento regular, tá? E além dos medicamentos, é fundamental revisar sempre, em todo encontro com o paciente asmático, seja nas revisões, seja saindo de crise, né, a questão do controle dos fatores ambientais. E muitas vezes acaba que a visita domiciliar, conhecer o ambiente onde o paciente e sua família vive, pode ter um papel muito importante, né, na identificação desses fatores ambientais e fornecer apoio para as famílias e para os familiares controlarem isso, né, principalmente
Fumaça, aqui o destaque fica a fumaça do cigarro, exposição à fumaça do cigarro, mas deve ser considerado também no Rio Grande do Sul, no interior, existe muito ainda fogões a lenha, e às vezes não estão adequadamente instalados, ou o fogão já tem um tempo de uso muito grande, a vedação do fogão é ruim, e muitas vezes o ambiente domiciliar fica contaminado com fumaça da queima de lenha também. Tá? Além disso, poeira, ácaros, o pelo de animais domésticos, como cão, gato, e mofo. Né? Todas esses agentes eles estão associados a partículas que podem desencadear toda aquela hiperresponsividade da via aérea inferior. E faz parte do tratamento o controle destes fatores. E além disso, ainda tem linhas de tratamento não farmacológica, né, que não envolve o uso de medicamentos. Existem variadas modalidades, mas as principais que eu queria destacar é o combate ao tabagismo, né? O paciente asmático, a sua doença se torna muito mais grave e difícil de tratar se a pessoa, além de ter a doença, fuma. O estímulo à atividade física, pacientes asmáticos que praticam atividades físicas regularmente, eles têm uma capacidade cardiopulmonar melhor, eles têm menos risco de prejuízo da função pulmonar e a doença é de mais fácil controle se o paciente pratica atividade física regularmente. Existe a questão também da asma ocupacional, então pacientes que acabam desenvolvendo o quadro de asma ou têm sua asma piorada por atividades laborais, é importante fazer às vezes contato, fazer escrever alguma coisa para encaminhar para o médico do trabalho desta pessoa, né? Porque é preciso estar controlando essa exposição a agentes químicos ou fumaças que podem estar criando asma ou prejudicando o controle da asma. E ainda, como um tratamento não farmacológico, é importante recordar que os anti-inflamatórios não esteroides, eles têm potencial de provocar sintomas e às vezes até exacerbação no paciente asmático, em especial o AS e a aspirina. Então são medicamentos que devem ser evitados no paciente com asma e é importante que as pessoas, os familiares e o paciente tenham conhecimento disso. O sucesso do tratamento depende de alguns fatores que precisam ser observados, né? Sendo uma doença crônica, ela está sujeita à falha de tratamento, à falha do controle da doença, e é importante a gente estar atento para trabalhar os pontos mais críticos e que estão mais relacionados à falha do controle e falha do tratamento. Então, primeiro, é importante que o paciente e os familiares sejam informados a respeito das características fisiopatológicas da doença. É importante eles conhecerem a doença, saberem quais as características dela, e isso inclui algumas coisas que a gente já abordou aqui, né? O caráter crônico da doença, a questão da obstrução da via aérea, né? A dificuldade da passagem do ar na saída dos pulmões, a questão da inflamação também, que tem a relação do muco, né? O que cada medicamento procura controlar, qual é o efeito esperado de cada medicamento, quais são os sinais de alerta que os familiares devem observar, devem conhecer, em que situações deve ser procurado atendimento, né? Quais as condutas que devem ser tomadas no domicílio. Todas essas informações é importante, né? Claro que a gente não é objetivo sobrecarregar o paciente ou familiares com excesso de informações num único contato. Mas como é uma doença crônica que demanda acompanhamento regular, é importante que essas informações sejam diluídas ao longo dos encontros. Né? E é importante que não só o médico, mas todos os profissionais que têm contato com o paciente tenham conhecimento disso e possam estar reforçando essas informações. Outro aspecto importante é a questão da técnica do uso das medicações. Né? Como nós vamos ver mais adiante, as melhores medicações e as que produzem maior benefício são as medicações inalatórias.
mas para um efeito adequado elas dependem de uma técnica correta. Existem variações de acordo com o tipo de medicamento que vai ser utilizado. O mais frequente são os sprays, as bombinhas. É importante explicar para os pacientes como é que se utiliza. É importante solicitar para o paciente ou para o familiar que auxilia o paciente demonstrarem a técnica na frente do... O profissional precisa ver essa demonstração. Se ele identificar alguma coisa errada, ele corrige, pede para executar a técnica novamente. Então, e é uma coisa que precisa ser revisada de tempos em tempos. Às vezes, num primeiro momento, o pessoal, o paciente está conseguindo fazer corretamente, mas com o passar do tempo vai relaxando e a técnica fica ruim. Então tem que checar também a utilização das medicações. Pacientes, de acordo com a intensidade da asma, alguns pacientes precisam fazer tratamento contínuo, regular, né, tratamento de manutenção. Na verdade, a maioria dos pacientes precisam de tratamento de manutenção. E mesmo os profissionais de saúde, às vezes, têm dificuldade de utilizar medicações contínuas, né? Então, os pacientes também têm essa dificuldade, deve-se abordar isso, né? Uma maneira de abordar é colocar, de uma maneira empática, né? Colocar que a gente sabe que é difícil fazer o uso crônico de uma medicação, que com frequência os pacientes esquecem de algumas doses, interrompem o uso, né? Questionar quantas vezes na semana está usando a medicação. Eu costumo ter uma postura de chutar por baixo, assim, né? Por exemplo, se o medicamento é para ser utilizado todos os dias, eu questiono então, está usando 1, 2 vezes por semana, quantas vezes por semana? E aí a pessoa tende já a colocar mais ou menos próximo do que realmente usa. Se a gente pergunta se está usando todos os dias, a tendência da pessoa é dizer quase todos os dias, mas se a gente chuta lá embaixo a adesão, eles já, provavelmente eles vão responder mais próximo do que realmente está acontecendo. É importante que as pessoas tenham por escrito todo o tratamento, né, que está indicado, em que situações deve ser executado. É importante também ter planos de ação para situações de intensificação dos sintomas, né? Por exemplo, a medicação de resgate, de alívio. É importante que o paciente e os familiares tenham por escrito que é uma medicação que pode ser, se for de curta ação, pode ser usada até de 4 em 4 horas. Se não estiver alcançando alívio de 4 em 4 horas, né? Se usa a medicação e em 2 horas os sintomas já estão voltando, é interessante que ele já saiba que ele pode estar iniciando o uso de um corticoide oral, mas que é fundamental mesmo estar procurando atendimento na sua unidade de saúde ou na indisponibilidade desta, por questão de horário, num pronto-socorro. Então, é importante que as pessoas tenham essas informações, no caso de dúvida, no caso de situações, sejam abordadas quais os caminhos a serem tomados. Também é importante qualificar e educar as pessoas, informar as pessoas no sentido de monitorar a doença, né? Como é que se monitora, quais são os sintomas mais típicos, o que deve ser observado, né? E, além disso, como é uma doença crônica, é uma doença que precisa de acompanhamento regular, né? Mesmo uma asma controlada, um paciente que já alcançou um bom controle, que usa o tratamento direitinho, a técnica é adequada, a adesão está boa, mesmo esse paciente que não tem crise há muito tempo, ele precisa ter um certo acompanhamento pelo menos uma vez por ano, né? Enquanto não se alcança o controle, ou um controle muito recente, a pessoa precisa ser vista com uma frequência maior. Então, como eu havia já mencionado, os medicamentos, a via de utilização preferencial é a via aérea, os remédios funcionam melhor, funcionam mais rápido, é necessária uma menor quantidade de medicamento para alcançar o mesmo efeito, e a questão do perfil de efeitos colaterais é menor, é mais seguro o uso através dessa via de administração. Os principais que são utilizados são as famosas bombinhas, né? O nome técnico seria inaladores pressurizados com doses medidas. Isso também é chamado de spray, aerossol, nebulímetro pressurizado. Então, são os mais utilizados. São medicamentos, via de administração que deve ser sempre utilizada com espaçador, mesmo para os adultos.
a utilização do espaçador potencializa a absorção da medicação. Se a bombinha ela é utilizada diretamente na boca, a tendência é que o spray de medicamento lançado pelo aparelhinho, ele se deposite em grandes quantidades na orofaringe, no céu da boca, no palato mole, palato duro, e acaba que pouca medicação vai chegar no pulmão. Então, a utilização do espaçador faz com que a medicação se misture a um volume de ar e o paciente inala aquele volume de ar enriquecido com a medicação. Então, deve-se reforçar o uso do espaçador. Inclusive, eu vou colar no chat, depois existe um vídeo do pessoal da atenção primária do Rio de Janeiro ensinando a produção de espaçadores caseiros, né? Aquela família que não tem condições de adquirir, né? Mas o ideal é que já peguem um pronto para isso. Ele não é descartável, né? Só alguns cuidados de higiene que são necessários, mas em algumas situações pode ser até confeccionado com material de garrafas PET. Depois eu colo o link aqui no chat para vocês. A técnica de uso da bombinha, então, né, é basicamente 4 passos, né? Primeiro, a medicação deve ser misturada dentro do frasco metálico, para isso se agita a bombinha, né? Depois se encaixa a bombinha no espaçador, e aí o paciente esvazia o peito de ar, né? Expira todo o possível de ar dentro do peito, e aí o espaçador ele é encaixado no rosto do paciente, se dispara o spray e o paciente inala aquele ar dentro da câmara do espaçador e depois enche o máximo da capacidade pulmonar e retém aquele ar dentro dos pulmões por pelo menos 10 segundos. E após isso, solta o ar e, dependendo da medicação, se tiver que repetir jato, tem que fazer todo o processo novamente. Além dos sprays, existem também ainda os inaladores de pó seco. São medicamentos que são aspirados, né, profundamente, é um pó, então não precisa ter muita questão de sincronizar a inalação com disparo. Primeiro dispara, deixa pronto e depois a pessoa vai inalar aquele pó. Medicamentos que só são utilizados a partir dos 5 anos de idade. E os nebulizadores, né, aqueles com a máscarazinha que é acoplada no rosto do paciente, tem o copinho embaixo onde a medicação com soro é colocada. Os nebulizadores eles têm um efeito inferior, o tamanho das partículas ele é maior do que as partículas produzidas no spray, então há uma deposição maior dos medicamentos ao longo do caminho e chega uma quantidade de medicamento menor na via aérea inferior, mas em alguns casos, quando não está se conseguindo utilizar o spray inalatório, ele pode ser uma alternativa, mas também é importante lembrar que os efeitos sistêmicos são maiores com os nebulizadores do que com as bombinhas, com os sprays. E também há uma dificuldade de acertar exatamente a dose que o paciente está recebendo. Aqui alguns exemplos, né, dos inaladores de pó e o nebulizador. As medicações disponíveis no Brasil para tratamento da asma, os corticoides inalatórios incluem a beclometasona e a budesonida, eu diria que são os principais utilizados e disponíveis na rede pública, principalmente a beclometasona. Depois tem a ciclezonida, fluticasona e a mometasona. Ainda existem também corticoides para a via oral, né, a prednisona, prednisolona e deflazacort, mas são medicamentos que só são utilizados nas exacerbações, nas crises de asma, raramente, né, depois a gente vai ver adiante, só casos de asma muito grave é que acabam utilizando corticoide oral a médio e longo prazo, mesmo assim numa dose muito baixa. Os beta-agonistas, né, aqui tem os de ação prolongada, os inalatórios, né, que é a via preferencial, formoterol, salmeterol e dacaterol. E depois temos ainda na forma de via oral, principalmente a teofilina, mas utilizada somente em adultos.
Tem os beta-agonistas de ação curta, né, o fenoterol e o salbutamol são os principais, tá? Que é para alívio, né? E esses aqui de ação prolongada, eles são de uso de manutenção. O formoterol, em algumas situações, pode ser ainda utilizado como uma medicação de alívio, mas na maior parte das vezes o alívio é realizado com medicações de curta ação e o tratamento regular de manutenção com os beta-agonistas de ação prolongada. Depois, ainda, adicionalmente, existem os antagonistas dos receptores dos leucotrienos, antileucotrienos, né? É o montelukast, o nome da medicação, é uma medicação de administração por via oral, não produz os mesmos benefícios que os medicamentos inalatórios, mas em alguns casos, impossibilidade de uso de algumas medicações inalatórias ou difícil controle da asma pode ser uma alternativa. E ainda existem drogas imunobiológicas, um anticorpo contra a imunoglobulina do tipo E, omalizumab. É uma medicação normalmente prescrita pelo especialista, pelo pneumologista, em asmas de muito difícil controle e situações muito críticas. Não é a realidade, não é o dia a dia da atenção primária. Aqui nós temos as etapas do tratamento e a proposta atual da Iniciativa Global de Controle da Asma, que é a principal referência utilizada para produzir a apresentação material, é o tratamento ser realizado na forma de etapas, né? Então, na etapa 1, nós temos pacientes que utilizam apenas beta-agonista de curta ação para alívio dos sintomas, tá? Na etapa 2, é o passo seguinte, quando não se alcança, o paciente não está alcançando o controle somente com a etapa 1. Etapa 2, é utilizado o corticoide inalatório em dose baixa. A etapa seguinte, a etapa 3, com utilização de corticoide inalatório em baixa dose, mas é acrescentado um beta-agonista de longa ação. Lembrando que os beta-agonistas de longa ação só podem ser utilizados depois dos 5 anos, a segurança deles já foi definida para crianças maiores de 5 anos. Então, como alternativa na etapa 3, crianças com menos de 5 anos, o que se faz é aumentar a dose do corticoide inalatório. Etapa 4, uso de doses elevadas, médias e elevadas de corticoide inalatório, associados a beta-agonista de longa ação. E a última etapa, toda a etapa 4, né, o paciente permanece utilizando alta dose de corticoide inalatório e beta-agonista de longa ação, associado ao omalizumab. E algumas vezes, na etapa 5, até se não há disponibilidade do omalizumab, pode ser utilizado o corticoide oral em dose baixa. O tratamento deve ser sempre... O paciente que tem diagnóstico recente de asma, uma vez, enquanto não se confirma o diagnóstico, pode ser utilizada a etapa 1, mas normalmente o início o tratamento inicial da asma é sempre na etapa 2, né, com utilização de baixa dose de corticoide inalatório. E uma coisa que é importante destacar, em todas as etapas deve estar previsto também algum tratamento de resgate, de alívio dos sintomas, né. Da etapa 2 em diante, o que está relatado nesse slide é o tratamento de manutenção, mas todas as etapas deve ter um plano de tratamento para alívio dos sintomas, né? Na maioria das vezes é o que está proposto na etapa 1. Então, a etapa 1, o beta-agonista de curta ação, se necessário, ele perpassa a todas as etapas. Então, o manejo. Como eu disse, o início do tratamento da asma é na etapa 2, ou seja, corticoide inalatório em dose baixa, mais beta-agonista de curta ação para alívio dos sintomas. Pacientes que encontram-se muito sintomáticos, né, eles podem iniciar na etapa 3. A etapa 3, recordando, o corticoide inalatório em baixa dose, acrescido de um beta-agonista de longa ação, por exemplo, formoterol ou salmeterol. Criança com menos de 5 anos, a etapa 13 é aumentar o corticoide inalatório, porque
não está seguro ainda o uso dos beta-agonistas de ação prolongada nas crianças menores de 5 anos. Como eu coloquei, independente da etapa que o paciente está, sempre utilizar e deve-se ter um plano de uso de medicação para alívio dos sintomas quando necessário. Como eu coloquei, então, beta-agonistas de ação prolongada não devem ser utilizados em crianças menores de 5 anos. Uma vez que o paciente está fazendo o tratamento regular numa etapa, e aí ele é reavaliado em 3 meses, e durante 3 meses o paciente se manteve bem controlado, com controlados sintomas e sem exacerbações. Esse paciente pode descer um degrau nas etapas de tratamento. Tá? Então, o critério para se considerar a redução, né? Não é uma coisa obrigatória, porque existem algumas situações que eu vou mencionar mais adiante que a gente tem que ser mais cuidadoso. Mas um dos critérios para considerar a redução da etapa é controle dos sintomas e de exacerbações nos últimos 90 dias. Pacientes que estão parcialmente controlados, deve-se avaliar como é que a pessoa está se sentindo em relação a esse controle, né? E considerar risco e benefício de avançar uma etapa superior. Por exemplo, um paciente que está na etapa 4 e ele está parcialmente controlado, mas ele está conseguindo fazer atividade física, tem alguns sintomas noturnos, ocasionalmente, né, 2 vezes no mês. Então, ele é um paciente que passar para a etapa seguinte, etapa 5, de utilização de corticoide oral, às vezes os riscos são significativos. Então, devem ser ponderados risco e benefício. E avaliar também a satisfação da pessoa com o controle. O paciente não controlado deve passar para a etapa seguinte até alcançar controle dos sintomas. Os pacientes não controlados e pacientes parcialmente controlados, eles precisam ser revistos com uma certa regularidade até alcançar um controle da doença. Tá? Isso é importante. Então, como é que a gente define se o paciente está controlado ou não? O último documento da Iniciativa Global para Controle da Asma propõe que sejam realizadas 4 perguntas para avaliar o controle dos sintomas. É importante que seja informado para a pessoa, para o familiar, que o que devem se recordar dos últimos 30 dias, 4 semanas, né? Então, perguntar para o paciente, nas últimas 4 semanas, teve sintomas durante o dia mais de 2 vezes em uma única semana? Segunda pergunta, houve algum despertar noturno nas últimas 4 semanas por causa de asma? Terceira, houve necessidade de utilizar medicação de alívio mais do que 2 vezes em uma semana? Quarto, existe alguma limitação de atividades físicas por conta da asma? Então, para essas perguntas, né, o paciente ou o familiar pode informar sim ou não. O paciente que está bem controlado, que tem seus sintomas controlados, é aquele paciente que responde não para as 4 perguntas. Pacientes que respondem 1 ou 2 perguntas afirmativas, dizem que sim, a resposta é positiva, eles são considerados parcialmente controlados. Pacientes que respondem sim a 3 ou 4 das perguntas são considerados pacientes com sintomas não controlados. E são pacientes que devem avançar uma etapa no tratamento. Além do controle dos sintomas, quando a gente avalia o paciente, é importante estar avaliando o risco de crises e exacerbações, né, o risco futuro de complicações dessa asma. São enunciados 11 aspectos, 11 critérios. Havendo a presença de qualquer um desses aspectos, é um paciente, mesmo estando controlado, que tem risco de crise e exacerbação, e é um paciente que merece acompanhamento regular mais próximo, né? Deve-se ficar de olho nesse paciente. Então, risco futuro de crise e exacerbação. Paciente que, nas perguntas anteriores de sintomas, responde 3 ou 4 perguntas afirmativamente. Paciente que usa mais de um refil do beta-agonista, do
do fenoterol ou do salbutamol em 30 dias, né? A bombinha de alívio não dura 30 dias para esse paciente. Quando eu falo num refil, eu estou falando um refil de 200 doses. Paciente que não está utilizando corticoide inalatório, aderiu pouco ao tratamento, ou não utiliza, pacientes que... Porque o corticoide inalatório, em dose baixa preferencialmente, é uma medicação que tem um potencial muito grande de modificar a evolução da asma. Então é uma medicação que tem um papel muito importante no controle do risco de exacerbações e crises. E às vezes diminui inclusive internações. Então, paciente que não adere, que não usa, que não tem condições de adquirir, está em falta, então esse paciente merece atenção, tem risco de crise. Pacientes que na espirometria apresentarem volume expiratório forçado no primeiro segundo, VF1, menor que 60%, são pacientes que têm um risco de crise significativo. Esse é um critério que é grave para a asma. Normalmente, esses pacientes, esse valor de VF1 é observado em pacientes que não estão em tratamento ou estão com tratamento ruim. Com a adesão ao tratamento e a evolução do tratamento, é um parâmetro que na maioria das vezes vai melhorar na espirometria. Então, um paciente que tem um VF1 muito baixo, depois de um certo tempo, de 60, 90 dias, talvez até é interessante repetir a espirometria para ver se não tem melhora desse parâmetro. Recordando da fisiopatologia, a obstrução do ar expiratório, do fluxo do ar expiratório, ele é variável na asma ao longo da história da doença, tá? De uma crise para outra, ou com o tratamento há variação, tá? Agravantes psicossociais também aumentam o risco de crise e exacerbação. Então, famílias carentes, beneficiários do Bolsa Família, situações de alcoolismo no domicílio, violência doméstica, às vezes pessoas que são ansiosas, têm crise de pânico e têm asma como comorbidade, também acaba aumentando o risco de exacerbações. A exposição aos agentes ambientais, né, principalmente fumaça, alérgenos, irritantes, comorbidades, outras doenças, por exemplo, rinite alérgica, rinocinusite, refluxo, obesidade, são situações que complicam a asma. Paciente que tem eosinofilia no hemograma ou no escarro, paciente asmática e grávida, e história prévia de internação em UTI ou intubação por conta de asma. E também um dos fatores que, esse último eu quero destacar principalmente na questão do uso do corticoide inalatório, né? Para descer nas etapas, se for descer para a etapa 1, onde é retirado o corticoide inalatório, deve-se prestar bem atenção à história de exacerbações nos últimos 12 meses. Pacientes que tiveram crise e necessitaram de uso de corticoide oral nos últimos 12 meses, não convém estar retirando o corticoide inalatório. Tá? Deve-se manter o tratamento com corticoide inalatório por um período maior. A gravidade da asma ela é classificada de acordo com a menor etapa, né, a etapa necessária para controlar a asma daquele paciente. Né? Então, como nós vimos lá anteriormente, as etapas vão de 1 a 5. Etapas 1 e 2, paciente que tem sua asma controlada nas etapas 1 e 2 é um paciente considerado leve. Paciente que necessita da etapa 3, lembrando da etapa 3, uso de corticoide inalatório em baixa dose associado a beta-agonista de longação. Paciente que controla a asma com essa medicação de manutenção é considerado com asma moderada. Os pacientes que necessitam das etapas 4 e 5 de tratamento são considerados como asma severa grave. Tá? São aqueles pacientes que necessitam de altas doses de corticoide inalatório, beta-agonista de elongação e às vezes até corticoide por via oral em baixa dose. Erros frequentes no manejo dos pacientes com asma. Então, a não identificação dos sintomas sugestivos e dos agentes desencadeantes. Deve-se pensar no tosse noturna, chiado, deve-se pensar em asma. É interessante a avaliação dos agentes ambientais, controle dos fatores ambientais, uma visita domiciliar pode ser valiosa para a identificação desses fatores. A demora no início do tratamento, às vezes essa demora pode se traduzir numa exacerbação.
a prescrição inadequada dos remédios, das medicações, não utilização do corticoide inalatório em paciente que tem uma exacerbação nos últimos 12 meses, por exemplo, é uma prescrição equivocada. Intervalos inadequados das medicações, uso, por exemplo, de um beta-agonista de elongação uma vez por dia, quando o uso recomendado é 2 vezes ao dia. Ainda, a questão das diferentes condutas terapêuticas pode prejudicar o controle da asma, por isso que existe essa iniciativa global para meio que criar a padronização dos tratamentos e essas sugestões de tratamentos, apesar de não obrigatórias, elas são baseadas no que os estudos mostraram ser melhor no tratamento da asma em termos populacionais. Claro que cada caso deverá ser adaptado, mas em termos gerais, a proposta de etapas de tratamento é o que funciona para a maioria das pessoas. Uma coisa que também pode se traduzir na forma de uma exacerbação de uma crise é a interrupção do tratamento de manutenção, principalmente aquele paciente que tem histórico de exacerbação nos últimos 12 meses, as dificuldades de manter um tratamento regular. A gente sabe, a gente tem dificuldades com os hipertensos, com diabéticos e a asma também tem essas dificuldades semelhantes. A questão da técnica inalatória, desde como é que é o procedimento todo até a utilização do espaçador, são coisas que precisam ser verificadas regularmente, checadas, porque pode estar comprometendo o tratamento. E também um erro frequente é ficar só cuidando das questões dos remédios, não controlar os fatores ambientais, não combater o tabagismo, não combater a exposição ao fumo passivo, a falta de exercício físico, obesidade, são coisas que acabam complicando bastante a asma. Só querendo lembrar um pouquinho sobre a espirometria, que o Telesaúde tem um projeto chamado RespiraNet, que está implantando espirômetros descentralizados em todo o Rio Grande do Sul, já estão disponíveis em todas essas cidades, alguns estão em fase de instalação, mas o exame já pode ser... E quando que está indicado a espirometria para os pacientes com asma? Na suspeita de asma, como parte da avaliação inicial do paciente com suspeita desse diagnóstico, convém a realização da espirometria para confirmação diagnóstica, e pacientes que já têm o diagnóstico, mas que não estão alcançando um bom controle, mesmo com todo o tratamento clínico otimizado, e que já fez 2 consultas de acompanhamento, mas não alcança controle. Como é que pode, para solicitar esse exame, basta acessar o site do Telesaúde RS. O exame já está disponível para os médicos da Estratégia da Saúde da Família e unidades básicas de saúde dos municípios da macro-região missioneira e metropolitana do Rio Grande do Sul e para os médicos da Estratégia de Saúde da Família e unidades básicas de saúde de Santa Cruz do Sul e Passo Fundo. A solicitação é através do site. Quais são os pacientes que devem ser encaminhados para o pneumologista e que a atenção primária deve compartilhar o cuidado? São os pacientes que têm asma grave, aqueles pacientes que necessitam das etapas 4 e 5 de tratamento, aqueles pacientes que a equipe está encontrando dificuldade de controlar a asma do paciente, ou asma que tem manifestações muito variáveis, muito lábil, uma asma que até então estava bem controlada e o paciente faz uma crise de uma hora para outra, de uma maneira meio súbita, tá? Na hora de fazer o encaminhamento, é importante que conste no encaminhamento os sinais e sintomas do paciente, descrever baseado nas últimas 4 semanas, de acordo com aquelas 4 perguntas, principalmente, a frequência, a intensidade das crises no dia, de noite, como é que é para fazer exercício, outras alterações que o profissional que está encaminhando achar relevantes, todas as medicações que estão sendo utilizadas, tanto para alívio dos sintomas quanto tratamento regular, número de exacerbações e que foram necessárias utilização de corticoide oral nos últimos 12 meses, quantas vezes o paciente internou ou procurou atendimento de emergência e pronto-socorro nos últimos 12 meses, a descrição da espirometria com data e a descrição do raio-x de tórax. A referência utilizada para a produção do material e elaboração da apresentação é a Estratégia Global de Manejo e Prevenção da Iniciativa Global para a Asma, está disponível nesse site.
Agora eu queria fico à disposição para responder dúvidas, né? Só queria, antes disso, sumarizar para vocês assim que, então, é importante acompanhar regularmente o paciente com asma, né? O acompanhamento, a frequência do acompanhamento depende do grau de controle do paciente, né? Pacientes que necessitam de avanço de etapa devem ser revisados em curto prazo, se possível em 1 a 2 semanas. Tá? É importante que as equipes de saúde tenham disponibilidade não para atender os pacientes tanto no acompanhamento quanto em situações agudas de crise. Né? Muitas vezes os pacientes acabam recorrendo a pronto-socorro, emergência, e porque não tem ficha, porque a equipe não tem condições de atender, e aí se perde aquele vínculo, se perde aquele acompanhamento, às vezes o tratamento é modificado por um profissional que não conhece o paciente, e às vezes acaba complicando o manejo daquele paciente. Né? Então, é importante que as equipes tenham condições e se organizem para oferecer tanto a consulta de acompanhamento, quanto a consulta de exacerbação, de sintomas, de situação mais aguda, tá? Para fortalecer o vínculo. E sempre que sempre tiver contato com um paciente asmático, então tem que revisar o controle dos sintomas, o risco futuro, checar em qual etapa que ele está de tratamento e confirmar se está utilizando adequadamente, verificar a técnica, né, e programar o acompanhamento.